Eu quero fazer uma reflexão com você sobre o resultado de nossas escolhas e para onde elas podem nos conduzir. Essa é uma história bem interessante, porque ela narra o mesmo momento vivido por duas pessoas. O texto no verso 1 vai dizer que Jesus vai para o Monte das Oliveiras. Apesar do texto não narrar a outra ponta desta corda, nós só vamos encontrar com ela um pouco mais à frente, porque o verso 2 já começa: pela manhã cedo ele torna para o templo. Aquela noite não foi a noite só de Jesus. Aquela noite foi a noite para todos que estavam vivos naquela época e tiveram que tomar suas decisões, tiveram que fazer suas escolhas. E a Bíblia vai nos mostrar que não muito longe de Jesus, naquela noite, pessoas estavam tomando decisões. Jesus foi para o Monte das Oliveiras para orar, mas nem todos estavam em oração, nem todos estavam fazendo a mesma coisa que Jesus. O texto vai destacar uma mulher que resolveu tomar uma decisão que provavelmente, se ela for descoberta, vai ser a última noite ou o último dia de vida dela. O texto diz que uma mulher resolve manter mais um relacionamento extraconjugal, um adultério. Provavelmente ela é alguém que está envolvida com um homem que não é seu marido. Essa mulher sabe que isso é errado. Ela entende que o que ela está fazendo pode levá-la à morte. O motivo que a fez concretizar o ato, mesmo assim, eu não sei. Mas eu já posso chegar bem perto de uma resposta. Ela nunca foi pega. Ela foi alguém que conseguiu sucesso em todas as outras vezes. Provavelmente todas as outras vezes que ela conseguiu, nunca amanheceu. Pelo menos no que diz respeito a trazer luz para aquela situação. Todas as vezes que ela fez algo errado, que ela cometeu aquela infração, certo? Ela teve um desfecho favorável. Provavelmente, se tinha um coração bom, teve que se encontrar na manhã com o remorso, aquele sentimento agudo que dói demais no começo, mas que praticamente desaparece depois, dando à pessoa, né, a possibilidade de repetir novamente o ato. Provavelmente ela não foi pega das outras vezes, e quando alguém não é pego uma vez, é normal que esse alguém se sinta confortável de repetir novamente o ato, sem ter a necessidade de corrigir sua rota. A noite que Jesus estava orando, ela estava tendo prazer com um homem. Não havia nada de errado nisso, se esse homem não fosse, um homem que não era o marido dela. Então ela está vivendo sua noite. E quem vive sua noite, inevitavelmente vai ter que encontrar com seu dia. A Bíblia diz que o sol nasce para o justo e para o injusto, que a chuva cai para os dois. E a vida é como um cartão de crédito. Usa do jeito que quiser, mas uma hora a fatura vai chegar para você. Pode ter certeza. E não só para você, para todos nós. O verso 2 começa a narrar um pouco mais dessa história. Pela manhã cedo, tornou para o templo Jesus, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se, os ensinava. Aqui está o reflexo da escolha de Jesus.
Vivemos debaixo de uma lei de semeadura. E essa lei se cumpre na nossa vida, goste você ou não. O motivo pelos quais nos fazem muitas vezes tomar decisões erradas, motivadas às vezes por prazer ou por vantagens momentâneas, eu não estou aqui para discutir. O que eu quero que você entenda é que uma hora nós vamos encontrar com essa situação. E encontrar com essa situação a tempo é que é o importante, porque o ladrão da cruz encontrou, mas não dava mais tempo, pelo menos de continuar vivendo, certo? Se ele tivesse despertado mais cedo, ok, daria tempo, mas não deu mais tempo para ele. Todos eles estavam intencionados a descer da cruz, a continuar vivendo, a prosseguir vivendo. A proposta a Jesus foi essa: se és o Filho de Deus, então desça da cruz. Salvou os outros e não pode salvar a si mesmo, né? Nos salve, nos tire daqui. Nós temos um ladrão que se perde e o outro que encontra Jesus, mas os dois acabaram morrendo. Ele não teve uma outra chance, porque algumas situações e avisos e maneiras de Deus tentar falar comigo e com você diversas vezes, não tendo sucesso, porque nós não queremos muitas vezes ouvir ou mudar de postura. Por quê? Porque às vezes a vantagem que recebemos do fato, do ato, ela é tão boa no momento, que às vezes nós não corrigimos a nossa rota. Nós já tivemos num culto nosso, durante um culto, alguém que foi questionado sobre a decisão de aceitar Jesus como sendo a última oportunidade dele, e mais ou menos 15 dias depois, ele estava assassinado aqui. Deus sempre vai procurar uma maneira mais agradável, certo? Mais respeitosa de corrigir a mim e a você. De criar um ambiente onde Ele vai nos despertar para dizer a mim e a você: corrija. Para que a vergonha da sua família? Para que a vergonha dos seus negócios? Para quê? Por que não tomar uma decisão enquanto a vergonha ainda não apareceu? Enquanto a falência ainda não chegou? Enquanto as coisas ainda não se perderam? Para esta mulher, apesar de muito desconfortável, ainda deu tempo. Jesus acorda de manhã e amanheceu para ele, vai ele colher o reflexo do que plantou naquela noite. É assim que funciona. O que Jesus tem na manhã é uma visita ao templo, onde as pessoas querem ouvi-lo, onde ele vai ensinar sentado como centro das atenções positivas. É isso que ele é, o centro das atenções. As pessoas estão ao redor do Rabino Jesus, ouvindo o que ele tem a dizer e o que ele ensina. Mas o verso 3 começa a contar a história da noite de outra pessoa. A noite da mulher que resolveu adulterar. Da pessoa que resolveu negligenciar, desrespeitar, desobedecer, fazer aquilo que sabia que não era certo, mas que gerava prazer, satisfação. É isso que ela está fazendo. Talvez nós não estamos adulterando, mas estamos gastando aquilo que não podemos pagar. Talvez nós não estamos adulterando, mas não estamos estudando como se fôssemos passar. Talvez nós estamos tomando decisões cujas quais nós vamos ter que encontrar com elas lá na frente. Mesmo às vezes com a vida transformada. Há um tempo atrás eu estava chegando na igreja, e em frente aqui à igreja tinha uns rapazes. E dentre eles tinha um amigo de infância, um dos meus melhores amigos numa fase da minha vida. Depois nós nos distanciamos. O Beto está lá atrás, Beto vai lembrar. Beto estava ali, certo? Próximo. E quando
eu cheguei, ele veio até a minha direção e, ao entrar pelo portão da igreja, eu fui e disse para ele que lá fora estava um amigo meu. E aí ele me disse assim, não sei se vai lembrar, irmão, pastor, ele não estava falando coisa boa do senhor lá fora. E ele não estava mentindo. Ele só estava falando coisas a meu respeito de uma época que eu vivia sem Jesus, porque todo mundo tem passado. Então deixa eu te dar uma notícia em primeiro lugar. Quando alguém disser qualquer coisa a respeito de alguém, antes de tomar sua decisão, procura a cronologia dos fatos, para descobrir quando foi que aconteceu. Porque as pessoas, quando normalmente traz a situação, traz como se fosse ontem, como se tivesse acontecido, né? E eu sei que tem muita gente aqui que não tem vida passada boa, né, Zia? Ele não estava esperando, é só para brincar, certo? Mas você consegue entender? Todo mundo aqui tem passado. E essa é uma história que essa mulher é pega no próprio ato adulterando. Finalmente chegou a hora de pagar a conta. Finalmente. Certo? Naquela noite em que Jesus está orando, certo? Eu não gosto muito disso não, até falei que não ia fazer, mas eu acho que vale a pena. Pergunta quem está do seu lado assim, o que você fez noite passada? Você consegue? Olha só, naquela noite pegaram a mulher. Na verdade me parece que já estava amanhecendo. Quando pegaram a dona, finalmente chegou a hora, certo? Ela foi pega no próprio ato adulterando. Ou seja, deram nela um flagrante. Pegaram a dona. E agora? Agora vão colocar a moça em evidência. Certo? Vão pegar essa mulher. Poderia pegar e só matá-la. Poderia. Eles têm a lei de Moisés que os embasavam. Bastava pegar a pedra e apedrejá-la. E pronto. Executou, está certo. Certo? Moisés escreveu, a lei virou juiz, não tem ninguém para defender, ela errou mesmo, e já que errou, tem que lidar com os seus erros. Pronto. Virou basicamente uma fatalidade. Só que as coisas estão mudando. Sabe? Apesar da lei ser de Deus, as coisas estão mudando e eles não sabem. Tem alguém entre eles que se sobrepõe à lei. Tem alguém a eles que pode dar uma segunda chance às pessoas. Tem alguém no meio deles que pode fazer um fumante que tem câncer de pulmão e não tem nada a ver com Satanás. Tem a ver com o tabaco. Porque às vezes o coração dele é de Jesus, mas o pulmão já foi da Souza Cruz. Você consegue entender? E isso hoje fez com que esse indivíduo esteja sofrendo com um problema pulmonar. Se nós olhássemos no Velho Testamento, ele está colhendo o fruto do quê? Mas a esperança ainda não é o fim. A misericórdia de Deus está no meio de nós. Então nós precisamos acreditar nisso. Que Deus ainda faz milagres e ainda está no meio do seu povo. Pegaram a mulher e foram colocar essa mulher onde? No centro das atenções, como Jesus. Jesus torna-se o centro das atenções por coisas positivas. Ela se torna o centro das atenções por coisas negativas. O exemplo que Jesus vai dar deve ser replicado, para que aqueles que o replicam sejam chamados de cristãos. O exemplo que essa mulher está dando deve ser evitado, certo? Porque o título que quem vai receber vai ter, não lhe traz honra, não lhe traz dignidade. Então eles querem expor esta mulher,
Colocar essa mulher no meio, mostrar essa mulher para todo mundo isso. Por quê? Porque ela errou mesmo. Você está entendendo? Porque está aí o exemplo dela. Sabe o que ela está fazendo? Ela está fazendo o que nós não fazemos. Sabe o que os escribas e fariseus estão dizendo? Nós somos melhores do que ela. Parece que há um alívio quando alguém faz algo que nós não fazemos. Quando nós conseguimos, pelo menos por algum tempo, tirar a atenção de nós e colocarmos em outra pessoa. É isso que eles estão fazendo. Leva esta mulher para o templo. Uma mulher que provavelmente está basicamente seminua. Já está envergonhada, triste. Sabe que vai morrer. Seus algozes já estão com as pedras na mão. É só apedrejá-las. Mas nenhuma desgraça é tão boa que não possa piorar, certo? Para que matar um se nós podemos matar dois? Para quê? Bom, já que as pessoas não gostam dos desobedientes, elas também não têm tendência a gostar de obediente, não. Já que algumas pessoas não gostam das pessoas que vivem no pecado, numa vida torta, elas também não gostam de alguém que vive uma vida santa e digna. Não basta matar a pecadora adúltera, por que não levar o santo Jesus também para o buraco, junto? Porque parece que as pessoas não estão satisfeitas com nada. Vamos acusar quem merece, certo? Por quê? Porque quando eu acuso a mulher, eu tiro de mim o foco. Mas quando eu olho para o outro lado, tem alguém santo que faz o foco voltar para mim. Você consegue entender porque você vai ser capaz de ser perseguido, mesmo sem dizer nada? As pessoas não vão gostar de você só por causa da sua postura, mesmo você não se tornando soberbo, nada. As coisas são difíceis. Observe, algumas pessoas podem ser perseguidas só porque receberam um elogio. Só porque alguém viu nelas a capacidade de fazer algo e quis premiá-la muitas vezes, falando sobre a sua conduta, inevitavelmente, só por causa disso, essa pessoa acaba criando desafetos. Essa é a comunidade religiosa, escribas e fariseus. Não tem nenhum gentil aqui não. O texto faz questão de dizer que quem está querendo levar essa mulher para o buraco é crente. E quem está querendo criar problema para Jesus salvar os outros, também é crente. É isso. Eles colocam Jesus no meio. E o verso 5 diz: na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Está todo mundo escutando. Na lei nos mandou o Moisés que as tais sejam apedrejadas. E o Senhor? O que o Senhor fala da lei do Moisés? Contraria. Diga que nós não podemos apedrejá-la. Diga. E nós vamos acusar o Senhor de ir contra a lei de Moisés e vamos tacar pedra em você também. Vai lá, diga. A mulher está no centro, perto de Jesus. A multidão que estava ouvindo Jesus agora, né, recebe a visita dos escribas e fariseus, que, diga-se de passagem, deveriam estar sentados bem pertinho de Jesus para ouvi-lo. Mas como eles não conseguiam estar perto de Jesus, porque a santidade de Jesus mostrava a vergonha deles, é melhor estar perto de alguém que vive pior do que eu, porque pelo menos eu não preciso me acusar, eu posso acusar a outra pessoa. Há uma coisa muito importante se você quer saber se quem reina na sua vida é Deus ou Satanás. Todas as vezes que os erros dos outros sobressaem aos seus olhos, chama a sua atenção, você está perto de Satanás.
Pessoas que estão perto do diabo enxergam somente os erros. Pessoas que estão perto de Jesus conseguem enxergar virtudes em meio aos erros. Mas eles não estão assim. Eles querem criar um problema. E o verso 6 diz claramente isso. Isto diziam eles, tentando para que tivessem do que o acusar. Por quê? Porque não tem. Mas quer acusar Jesus para quê? Boa pergunta. Para quê? Não tem do que o acusar, mas vamos acusar. Você está entendendo? Por que você está ficando rico? Porque você está roubando. Por que você está prosperando? Porque você é desonesto. Porque se eu disser, não prosperando, que você prospera sem algo ilícito, é como se eu estivesse passando para mim uma incapacidade de alcançar. Então é muito mais fácil para as pessoas, né, destruírem a reputação das outras do que criarem suas próprias reputações. Eles estão querendo levar Jesus sem razão, é verdade, tentando acusá-lo ou arrumando alguma coisa, mas eu acho sensacional o que Jesus faz. O caso é sério, é um adultério, tem testemunhas, o caso é seríssimo, e Jesus não dá nem bola. Jesus abaixa e deixa o pau quebrar lá em cima e está brincando. Algumas pessoas tentam dizer que ele estava escrevendo o pecado da mulher no chão com o dedo porque apaga. Nada disso. O que Jesus está querendo dizer é: eu não estou nem aí. Vamos embora, toca o barco. Vocês estão querendo fazer dela o centro das atenções, mas eu não estou. Eu não vou prestar atenção nisso. O que eles deveriam ter feito? Para e pense. Para de conversar com Jesus, pega a mulher, vai embora e mata a mulher. Mas eles não estão satisfeitos com isso, não. Eles querem levar Jesus junto. Eles querem dizer: olha, nós precisamos matar ele também, precisamos fazer alguma coisa com esse indivíduo. Para ela, a gente já está resolvido, o caso dela já era, ela já está morta, é só matar. O que nós precisamos agora é uma forma de levar esse indivíduo junto com ela. Mas ele não fala nada, ele não está dando atenção para eles, ele não está olhando para eles. Jesus não está nem aí para aquela situação. É como se ele dissesse assim: quer matá-la? Então pega a mulher, leva e mata. O Moisés não autorizou? Não é isso? Não é essa a cabeça de vocês, que uma pessoa quando erra não deve ter uma segunda chance? Porque eu aprendi uma coisa ao longo da minha vida: se alguém sempre foi sem vergonha, sempre foi sem vergonha, sempre foi sem vergonha, e se converte, sabe o que as pessoas falam? Fica de olho, hein? Fica de olho que isso não era mole não. Isso é lobo na pele do cordeiro. Está aí na igreja, está aí na igreja, está aí na igreja. Fica de olho, hein? Mas se uma pessoa sempre foi gente boa, sempre foi gente boa, e um dia deslizou, sabe o que as pessoas falam? Nunca me enganou não, rapaz. E tinha alguma coisa por baixo dos panos assim que eu não me engano. Certo? Pode notar. Por quê? Porque as pessoas gostam de ver os outros cair. Seja franco, a maioria de nós, até de fato, se você está na rua, alguém escorrega e cai, normalmente o que você faz? Você não morre. A nossa preocupação é tão grande com isso, que nós já sabemos isso e está no nosso inconsciente. Você quer ver? Quando tu tropeça, já tropeçou? Qual é a primeira coisa que tu faz depois de tropeção? Me ajuda aí. Caçar se alguém viu. Porque se ninguém viu, certo? Está tudo certo. Mas se alguém viu, é verdade.
Nós paramos e olhamos para eles, Jesus não está nem aí, certo? Mas eles não vão se dar por vencido, por satisfeito, não. Eles vão dar um jeito de fazer com que Jesus também seja morto. Então, o verso 6, o texto diz assim, verso 7, perdão. E como se insistisse, então como é que ficaram? Jesus, taca a pedra nela ou não taca? Taca ou não taca? Taca ou não taca? Taca ou não taca? Taca ou não taca, Jesus? Isso aqui é uma adúltera. Vamos tacar a pedra, tá todo mundo com a pedra na mão. Pedrada na dona. Jesus se endireita e vai dar atenção àquele caso. A mulher é o centro das atenções. Quem era o centro das atenções até a mulher chegar? Quem era? Quando ela chegou, quem se tornou o centro das atenções? Ela, sim ou não? Sendo acusada por um bando de religiosos. Pastor não, rapaz. Quem falou pastor aí? Falaram pastor. Pastor acusa ninguém não, rapaz. Estou brincando, que eu ouvi uma voz de uma criança. Certo? Ele se endireita, levanta. Sabe diante de quem Jesus está? Quando Jesus fica em pé diante daquela situação, ele está diante de nada mais, nada menos do que a poderosa lei do Moisés, a mosaica. Ele fica de pé e as pessoas estão esperando o que é que ele vai falar contra a lei suprema do Moisés. É isso. O que ele tem a dizer, e o que ele tem a dizer, vai tirar a atenção da mulher e dele, certo? E vai colocar sobre algumas pessoas, não são sobre todos, tá bom? Jesus olha e diz assim, depois de ficar em pé, certo? Diante dele está lá o texto. O adultério é uma pena de morte, a adúltera precisa, e ele diz assim, aquele entre vocês que não tem pecado, atirem a primeira pedra. Vai lá. E o texto disse isso. E diz também que Jesus não falou mais nada. Ele abaixou e continuou escrevendo. Atire a primeira pedra. Primeiro, ele só está falando com quem tem pedra na mão. A turma do templo que estava lá, quando ele estava pregando, estava sem pedra. Eles estavam fora da situação. Então ele não está conversando com todo mundo. Ele está conversando para quem gosta de apedrejar os outros, para quem gosta de acusar os outros, para quem tem dificuldade de lidar com fracasso ou com sucesso, com virtudes ou com defeitos, porque qualquer coisa incomoda. É com esse povo, o povo da pedra. É a turma que está com a pedra na mão para atacar na mulher, porque a mulher merece e acabou. É o fim dela. Quando ele diz, atire a primeira pedra, tem muita gente com pedra. Mas provavelmente a frase não é dita para todos. É dita para quem presenciou o fato. Para quem sabe que é verdade. Algumas pessoas sequer sabem. Vai apenas pelas histórias dos outros. Você viu? Não, eu não vi não. Me contaram. Ah, você presenciou? Não presenciei não. Não. Eu só soube. Não é com esse povo que Jesus... Esse povo gosta de tacar pedra. Esse povo gosta de apedrejar. E eles vão te apedrejar de qualquer jeito. Vocês acompanham aqui, principalmente quem é membro da igreja, uma das histórias mais faladas hoje em Xerém é que o senhor Washington Reis é quem constrói a nossa igreja. Eu tenho que ouvir isso pelo menos umas 2 vezes por dia. Que nós só construímos aquilo lá porque ele está financiando para a gente construir. É verdade? Não. Mas as pessoas falam e o que a gente faz? Não constrói. Aliás, quebra aquilo tudo lá e joga no chão.
Eu lembro, hoje não tem mais, porque está tudo mudado, mas eu lembro, quando o cachorro, eu morava ali na Praia da Mantiqueira. Deixa eu ver se eu consigo lembrar o nome. Palhaço era o nome do cachorro. Pensa num cachorro para latir para a lua. Não podia ver uma lua cheia. Eu achava até que ele ia virar lobisomem, aquele cachorro. E uau, 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 uau. E ele ficava doido com a lua, doido com a lua. E a lua fazia o quê? Ele continuava latindo, sim ou não? E a lua continuava brilhando, acesa. Então deixe os cães latirem. E continue brilhando, continue fazendo, continue vencendo, continue crescendo. Você está entendendo? Se o que crescer incomoda os outros, se lascar também. E pior, se lascar ainda incomoda os outros e você. Então que se lasca os outros e você. Não posso falar isso não, desculpa. Mas é verdade, as pessoas ficam olhando, não fazem, não querem ver você fazendo, não crescem, não querem ver você crescendo. Jesus falou, atira a primeira pedra. E foi lá, ó. E ele falava com o pessoal que viu. Fala assim, eu vi. Fala, eu vi. Isso. É com quem vê. E o pessoal, porque como é que funcionava a lei? Já expliquei aqui. A lei do Moisés era assim. Tinha que ter pelo menos 2 testemunhas ocular, que viu o fato. Entendeu? Então essas pessoas davam o depoimento na presença. E aí elas tacavam o primeiro uma, entendeu? Depois o segundo tacava dele. E aí a turma ia para pedrada. Quando Jesus diz atira a primeira pedra, ele tirou o foco dele, da mulher, e colocou na pessoa que viu. Aí eu imagino todo mundo olhando para quem viu. Pelo menos o pessoal que... Vamos lá, irmão, vamos lá. Pedrada na dona. Eu estou aqui, eu só posso tacar minha pedra depois que você tacar a sua. Taca a sua, ela está lascada, essa dona. Lada de homem, já está tão difícil. Ainda pegou, não? O homem dos outros. Só que aí o pessoal com a pedra na mão está diante de quem? De quem? E ele sabe que Jesus é o Filho de Deus e que é poderoso e que sabe que eles também têm pecado, porque todo mundo tem. Você tem? Você tem? Sério? Quem não tem, levanta a mão. Me conta aí, pô. Todo mundo tem. Quando Jesus fez isso, todo mundo começa a olhar para as testemunhas. Porque para o apedrejamento acontecer, tem que começar por elas. Pastor, eu nunca apedrejei ninguém, mas nunca começou uma fofoca? Era verdade que ela era adúltera, sim ou não? Mas isso faria sentido para Jesus? Porque se alguém diz, Jesus, fui eu que falei, porque é verdade. O que Jesus diria para ela? Mas você também faz isso e é verdade. Que direito você acha que tem de dizer para outra pessoa que não tem mais chance para ela? Que história é essa de darmos sentenças tão desagradáveis para filhos, casamentos, negócios, saúde de outras pessoas? Nós não somos pessoas que levamos ausência de esperança para os outros, não. Quando as pessoas começaram a olhar para si, porque é isso que elas vão fazer. Diante da fala de Jesus, acabou. Ninguém mais está olhando para a mulher, ninguém mais quer saber de Jesus, ninguém mais quer saber do templo, ninguém mais quer saber de nada. Todo mundo está olhando para si. E quando Jesus colocou todo mundo olhando para si mesmo, eles descobriram que havia neles motivos seríssimos para que eles fossem condenados. Talvez não pelo Velho Testamento, mas pelo Novo.
Talvez não pela lei do Moisés, onde para matar tinha que ser de fato. Mas na verdade aqueles homens já haviam matado aquela mulher, segundo o que Jesus vai dizer. Sabe o que acontece? As pessoas começam a ir embora. Começaram pelos velhos, os inflexíveis, com a mente totalmente engessada. E as pessoas vão indo embora. Jesus não levanta, continua onde está. Ele não está dando atenção para as pessoas. Elas vão embora e vão ter que digerir no caminho, na noite, na cama, a vergonha que todos eles passaram, sejam jovens ou velhos, quando encontrassem na rua e lembrassem que estiveram juntos diante de uma mulher, vão descobrirem que o outro não pôde apedrejar, porque também tinha algo de errado. Não precisava expor, não, precisava apenas mostrar para mim que por pior que a outra pessoa seja, se ela vai entrar aqui sã ou bêbada, se ela vai entrar aqui vestida num padrão que nós achamos que é certo ou não, se fez, faz, para Deus, isso não é relevante. Quando nós olhamos para essa situação, onde ninguém queria dar uma oportunidade nova para ela, todos estão indo embora. E o texto é bem claro. O texto diz que quando o assunto é pecado, só fica Jesus e a mulher. O texto faz questão de dizer, e Jesus levantando, não viu ninguém além da mulher. Não tem discípulo, não tem aluno de Jesus, não tem gente que toma conta, que abre ou fecha a porta da sinagoga, não tem ninguém. Quando ele disse pecado, todo mundo foi embora. Ficou só ela. Ela ficou. Ela era o centro das atenções. Quando todos vão embora, Jesus se levanta e faz uma pergunta para ela: mulher, onde estão os que te acusavam? Cadê as pessoas que iam matar você? Cadê? Cadê o pecado que ia te destruir? Cadê ele? Onde? Onde está a morte, a sua vitória? Cadê? Cadê? Cadê o ancião da sinagoga? Cadê o pastor fulano de tal? Cadê o ciclano? Cadê? Cadê o teólogo, não sei das quantas? Cadê o estudioso? Cadê o fariseu, o escriba? Cadê o cara? Traz o cara aqui e manda ele te acusar. Cadê? Todos foram embora. Ficou somente Jesus e a mulher. E ele pergunta: cadê? Ela diz: Senhor, ninguém me condenou. Ninguém. Todos foram embora. Aí ele disse: então, se ninguém te condenou, não sou eu que vou te condenar. Aliás, a frase que eu disse aqui, o único que poderia cumpri-la sou eu. Se tem alguém no meio de todos que poderia te dar uma pedrada ou que começar, esse alguém seria eu. Até porque eu sei o que você fez, quantas vezes você fez, certo? Eu sei tudo a seu respeito, mas eu não vou te condenar. Agora, a última frase é que é a mais intrigante: vá e não peca mais. Vá e não peca mais. Por muito tempo eu achei que era uma linguagem figurada. Por muito tempo eu achei que, como Jesus disse para alguém,
vá e não peca mais. Será que ela poderia realmente cumprir o que Jesus disse? Será que ela poderia nunca mais pecar, parar de pecar? A Bíblia diz: todos pecaram e destituídos estão da glória, mas a Bíblia não diz que todos estão pecando. A Bíblia diz que todos pecaram. Duas coisas nós vamos aprender aqui. Uma é que nós podemos, de verdade, segundo a Bíblia, abandonar a vida de pecado. Isso é possível. Nós precisamos parar de nos esconder muitas vezes atrás de uma deficiência e dizer: mas nós não somos perfeitos. E isso é verdade. Não está falando de perfeição? Me parece que o que Jesus está dizendo é: saia daqui, primeiro, para nunca mais adulterar. Esse pecado seu, nunca mais. E com todas as suas forças, lute para eliminar todos os demais. Com todas as suas forças, lute para controlar, não para extinguir. Pastor, eu não consigo. É mais forte do que eu. O desejo, eu não consigo parar de sentir. Quem mandou você parar de sentir? A Bíblia diz: pare de dar vazão ao que você está sentindo. Pare de fazer com que a sua mente mande informação para o seu corpo e isso vire um comportamento. Está lá em Tiago. A consumação do pecado. E o pecado, então, sendo consumado, gera a morte. Para todos, era a última ou o último dia de vida daquela mulher. Para Jesus, não. Ele ainda tinha uma oportunidade para ela, para que ela pudesse mudar de vida. Eu não sei, eu sei muito da minha vida. Da minha vida eu sei. Eu sei muito do que eu sinto. Eu sei muito do que eu penso. Eu estou há 33 anos no Evangelho. 33. Estou indo para 34. Agora, eu ainda sinto muita coisa cujas quais eu me envergonho, Abner. Eu ainda penso muitas coisas das cujas quais eu teria vergonha de falar até para você, irmão. Mas eu posso dizer a você que basicamente todas as coisas das cujas quais eu me envergonho de pensar, eu não me envergonho de fazer, porque eu não faço. Porque é possível. É fácil? Não. Não é fácil. É possível? É. Você é capaz, e eu sou capaz, de vivermos uma vida digna e decente diante do Senhor. Sabemos que o Espírito do Senhor está sobre nós, e Ele nos dá condições de vencermos as maiores tentações, e eu não sei qual é a sua. Algumas envolvem dinheiro, algumas envolvem paixões indevidas, eu não sei. Eu só sei que é possível vivermos uma vida consagrada ao Senhor. E podemos tomar algumas prevenções, se queremos andar com um pouco mais de segurança. Há um tempo atrás, eu, sem necessidade, demorei um pouco mais para sair de casa, para ir para o aeroporto.
E eu não esperava que o trânsito tivesse tão ruim. E quando eu cheguei um pouco mais da metade do caminho, eu comecei a achar que não ia dar tempo de pegar o voo. Então eu comecei a pedir a Deus que abrisse as portas e que melhorasse o trânsito, Eliezer, para que eu conseguisse chegar. Eu comecei, Cauã, a conversar com Deus, pedindo para que Deus me desse condições de não perder o voo. E nitidamente eu senti Deus falar comigo. Se tivesse saído mais cedo, não precisava estar falando comigo. Era só ter saído com a margem um pouco maior de segurança. Grande parte, escute o que eu vou falar para você e não se escandalize. A Bíblia é clara em dizer, 1 Tessalonicenses 5,17, é isso? Orai sem... Se tem uma coisa que nós devemos fazer é orar, sim ou não? Mas a minha pergunta é, que pauta eu vou usar na minha oração? Qual é o assunto? Será que eu preciso de verdade orar sempre usando essa pauta de correção de algo que não precisava ser corrigido se eu tivesse corrigido postura? Será que eu preciso orar realmente para acertar coisas que só estão erradas por minha causa? Não estou dizendo que nós não vamos fazer isso, mas a minha pergunta é, se eu, ao invés de orar para corrigir a causa, né, ou eu corrigir a situação, eu orar para que a postura mude, será que essa não vai ser pelo menos a minha última oração no que diz respeito àquilo? Porque se eu corrigir minha postura no que diz respeito a meu cônjuge, esse é um assunto cujo qual eu não preciso mais falar com Deus. E se eu não estou falando com Deus, não posso fazer duas coisas ao mesmo tempo? Se eu tenho que falar tanto e orar tanto para pedir tanto a Deus para corrigir coisas que eu estou fazendo de errado, a pauta está errada. Às vezes nós vamos conversar com casais e a gente vai falar sobre comunicação, sabe o que eles me dizem? Pastor, nós conversamos bastante. E eu pergunto, qual é a pauta? Vocês já me disseram que conversam bem, mas sobre o que vocês conversam? Será que vocês conversam sobre vocês, ou sobre pagar contas, sobre assunto de igreja, sobre filhos? Quando é que a história é sobre só vocês dois? Pare e pense nisso. Dê uma chance para você mesmo.